A paz de Deus. Eu sou Pamela, da cidade de Jundiaí. Estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmandade, eu senti de contar a obra que Deus fez na minha vida. Eu e o meu esposo, quando nós casamos, a gente não tinha condição de pagar um aluguel caro. E o meu sogro ofereceu pra gente morar na casa do fundo onde ele morava, que era uma casa alugada. E nós acertamos em morar no fundo da casa dele, pagar um aluguel de R$400. Na época, o meu esposo estava trabalhando, fazia um mês mais ou menos. E mudamos para o fundo do meu sogro. Pagamos o aluguel para ele no primeiro mês. No segundo mês em diante, deu uma greve muito feia aqui na cidade onde eu moro. E os caminhoneiros pararam. Já não tinha mais tanto emprego, as empresas começaram a falir, começaram a mandar pessoas embora. E eu não sabia que o meu esposo estava no meio. Ele também acabou sendo mandado embora, porque a empresa onde ele trabalhava começou a falir, não tinha mais como ficar com os funcionários. E o meu esposo foi mandado embora. Só que nós tínhamos feito um acordo com o meu sogro de pagar R$400 de aluguel para ele. Pagamos no primeiro mês, no segundo a gente já não tinha, no terceiro também não. O bico que o meu esposo arrumava para fazer era o dinheiro que entrava para a gente comprar o alimento para dentro de casa, porque eu já tinha um filho, né? E estava grávida. Eu tinha 2 crianças e estava grávida do meu terceiro filho. E o pouco que o meu esposo conseguia fazer no bicos era pra gente colocar comida dentro de casa. Quando deu 6 meses, o meu sogro acabou se revelando, uma parte dele que nós não conhecia. E ele começou a se revoltar, porque em 6 meses ele que tinha que ficar repondo o valor do aluguel que era nosso. Então, durante esses 6 meses, ele começou a repor o nosso dinheiro. E quando ele viu que o meu esposo não conseguia serviço registrado, ele começou a nos humilhar, começou as humilhações, as afrontas, os xingamentos, porque ele achava que era a gente que não queria trabalhar, mas a gente estava vivendo um tempo muito difícil, onde as empresas não chamavam mais ninguém para trabalhar, porque estava falindo, as empresas estavam sem condição de pagar salário, e ele achava que a gente não trabalhava porque não queria. E começou o tempo de humilhação na nossa vida que Deus permitiu. E ele, toda vez que via a gente, ele ia cobrar o aluguel. E a família do meu esposo ajudava a gente pagando a água e a luz. E os bicos que o meu esposo conseguia era para colocar comida dentro de casa. E isso foi criando uma ira muito grande dentro do coração do meu sogro. Ele começou a nos perseguir, a nos xingar. Ele não podia ver a gente, que ele ia bater na nossa porta: eu quero dinheiro do aluguel, eu quero dinheiro do aluguel. E eu falava: a gente não tem. Aí então vocês se viram, tem que trabalhar, porque quem não trabalha não come, quem não trabalha não mora, e vocês têm que pagar. E aí começou o inferno na nossa vida. Ele começou a nos perseguir, ele xingava. Tinha dia que ele surtava dentro do quintal, porque a casa do fundo que a gente morava era no mesmo quintal do que ele. Ele surtava, ele gritava, ele humilhava, ele peitava o meu esposo, ele me xingava, ele me humilhava muito por causa desse aluguel. E eu explicava para ele que eu não tinha condição de pagar, porque a gente não esperava que o meu esposo ia ser mandado embora, mas ele não entendia. Mesmo a gente com 2 crianças pequenas e eu grávida do meu terceiro filho, ele não entendia. Ele queria o aluguel e pronto. E aquilo foi se tornando um tormento na minha vida, irmandade.
porque a cada vez que ele me via, ele ia me xingar, ele ria da minha cara por eu não ter o aluguel, ele ia cobrar. E a gente não tinha de onde arrancar, porque o pouco que o meu esposo fazia era para não deixar faltar as coisas dentro de casa. O meu sogro tinha vez que ele pagava pessoas, amigos dele, para se passar pelo dono da casa, porque eu não conhecia o dono. Quem alugou as duas casas foi ele por uma imobiliária, então eu não conhecia o dono. Ele pagava amigos dele que eu não conhecia para ir lá no fundo da casa me pedir a casa de volta, se passando por dono, porque chegou um tempo que ele já não queria nem a gente mais lá no fundo. E como para ele pedir a casa pra gente não resolvia, porque a gente tinha criança e não podia sair da casa, ele pagava amigo dele para se passar por dono e pedir para que a gente desocupasse. E eu falava: moço, mas espera mais um pouco, a gente não tem para onde ir. E o amigo dele falava assim: ah, eu não quero saber, eu preciso que você desocupe, você tem muito aluguel atrasado. E foi passando o tempo, quando deu uns 10 meses mais ou menos, a nossa prova aumentou. O dinheiro do bico que a gente comprava alimento já não tinha mais. O meu esposo já não conseguia mais fazer bico, não tinha mais serviço de bico para o meu esposo. E ali entrou uma grande aflição dentro do meu coração, porque a gente estava com 2 crianças pequenas e já estava faltando o básico dentro de casa. E eu orava a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim, tá faltando isso, tá faltando aquilo. E Deus começou a preparar das irmãs da piedade, delas e suprir a nossa necessidade. Eu orava e logo Deus mandava o básico dentro de casa. Às vezes mandava despesa, cesta básica, fralda e tudo aquilo que nós tínhamos de necessidade. Deus mandava através da nossa oração, porque dinheiro a gente já não tinha mais, mas tudo foi da permissão de Deus na nossa vida. E a prova foi ficando pior. O meu sogro fazia pirraça. Ele ligava a máquina de lavar roupa às 6 horas da manhã, 10 para 6 da manhã, para centrifugar sem roupa dentro da máquina, para fazer barulho, para acordar a gente. E quando a gente ouvia o barulho, que a gente acordava assustado, abria a porta, ele falava: tá na hora, vai procurar um serviço, entregar um currículo. E fazia o meu esposo sair para entregar currículo às 6 horas da manhã. Muitas das vezes o meu esposo foi entregar currículo com fome, de a pé, com sede, passando mal no meio do caminho, porque a gente não tinha dinheiro nem para pagar um ônibus. E tudo isso eu fui aguentando quieta, fui aguentando calada, e eu chorava e eu pedia: Senhor, tem misericórdia, eu não aguento mais. E Deus foi permitindo que a prova aumentasse. E as perseguições foi ficando pior. Ele começou a se irar quando Deus preparava das irmãs e levar o básico pra gente. Ele se irava, ele tratava elas bem na frente, mas quando elas iam embora, ele descia lá embaixo, batia na minha porta, e quando eu abria, ele falava: vocês não têm vergonha na cara? Vocês precisam trabalhar, não ficar dependendo de cesta básica de 2 irmãs de igreja, 2 senhoras de igreja. Vocês têm que trabalhar, cria vergonha, para de ficar pedindo. Mas ele mal sabia que a gente não pedia, era Deus quem preparava. E toda vez quando as irmãs iam, era humilhação, era xingamento. E um dia, eu grávida, fui na casa da minha avó buscar umas coisas que ela tinha comprado para me dar. E voltando, eu entrei e eu sabia que toda vez quando eu saía, eu entrava, ele vinha atrás me cobrando o dinheiro do aluguel. E nesse dia eu entrei e eu falei: Senhor, hoje eu não aguento mais. Hoje, se ele vier atrás de mim, me falar, me ofender, eu vou responder ele. E Deus falou comigo em voz humana: não fala nada. E senti o temor de Deus dentro do meu coração. Eu falei: Senhor, tem misericórdia.
Entrei para dentro, terminei de colocar a sacola em cima da mesa, ele bateu na porta, você trouxe o dinheiro do aluguel? Eu falei, não, não trouxe. Ele falou, então por favor desocupa a minha casa, eu quero que você saia, não quero nem saber para onde você vai. E eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou, então saia da minha casa que eu não quero mais vocês aqui, vocês não me ajudam a pagar o aluguel. E eu fiquei preocupada e aquilo entristeceu muito o meu coração. E eu falei para o meu esposo, eu não aguento mais tanta humilhação. Nisso já tinha se passado um ano sendo humilhada, um ano sendo maltratada, xingada por causa de R$ 400 de aluguel. Meu sogro sempre foi uma pessoa que viveu muito bem, comia comidas boas, ele trabalhava num salão de cabeleireiro, ele só usava roupa boa, comia comida boa, tinha carro, vivia uma vida boa, e nós sempre passando provação, porque o crente é provado na terra. E aí, irmandade, eu falei para o meu esposo, eu não aguento mais, hoje eu vou buscar a palavra, eu não aguento mais ser humilhada pelo seu pai. E se Deus hoje não falar comigo, amanhã eu não quero mais ir na igreja, porque eu não aguento mais ser humilhada e ter que entrar lá e fingir que está tudo bem, sabendo que não está. Mas hoje eu vou congregar e vou buscar a palavra. E fui, irmandade, fui aqui na Gapeama, próximo de onde eu morava, que eu fazia minha comum. E entrei na igreja, sentei no último banco, porque eu não queria falar com ninguém, não queria nem que ninguém me saudasse, nem que saudasse ninguém, porque eu já não aguentava a tristeza dentro do meu coração. Escondi o meu rosto no véu e chorei. Na hora da palavra, Deus falou assim, hoje entrou alguém aqui muito triste, chateada, humilhada, mas Deus manda eu te dizer que a partir de hoje Ele vai fazer valer o ditado na sua vida, que os humilhados serão exaltados. E fiquei feliz com aquela parte que Deus passou, peguei e coloquei dentro do meu coração a palavra e fui embora. Cheguei em casa e falei, amor, Deus mandou a palavra assim, assim, assado. E eu guardei no meu coração que os humilhados serão exaltados. Esperei, irmandade, foi numa quinta-feira à noite que eu fui buscar a palavra. Passou sexta-feira, passou sábado, passou domingo. Na segunda-feira, quando acordamos, o meu sogro estava batendo na porta. Eu pensei, meu Deus, de novo ele veio pedir o aluguel. Não, irmandade, meu sogro, ele estava batendo na porta para perguntar para o meu esposo se não tinha um dinheiro para emprestar, porque ele estava com uma dívida e precisava pagar essa dívida. E o meu esposo falou, não tenho, pai, nem para o aluguel, quem dera para emprestar para o senhor. E aí descobri, minha irmandade, que na segunda-feira de manhã, o meu sogro acordou sem nada, perdeu tudo, estava endividado com agiota, com traficante, e nós não sabíamos. Ele pegava muito dinheiro, os juros eram muito altos, não conseguia pagar, e teve que vender armário, geladeira, fogão, comida, talher, pote de casa, pasta de dente, escova, cueca, meia. Ele vendeu tudo, ele precisou vender tudo. Ele vendeu o carro, ele vendeu a moto que ele tinha, a comida que ele comia, as coisas de salão. Ele vendeu tudo, ele perdeu tudo. Em 3 dias de irmandade, Deus permitiu que o meu sogro perdesse tudo, ele perdeu tudo. Ele ficou só com a roupa do corpo. Ali eu me entristeci quando eu vi a situação dele. Falei, Senhor, tem misericórdia, porque ele não sabe o que fala. Ele nos entristeceu, mas Senhor, não permita essa prova na vida do meu sogro. E ali, irmandade, eu fiquei pasma do que estava acontecendo. Os traficantes começaram a ir no portão, a gente começou a ficar com medo. E eu, voltando um pouco atrás, quando o meu esposo saía para procurar um bico, um serviço registrado, a gente chegou um dia que não tinha nem café para tomar. E o meu esposo descendo a escada onde passava em frente à porta da cozinha do meu sogro para ir para nossa casa, ele estava coando café e o meu esposo falou, pai, bom dia, o senhor não me dá meio copo de café? Ele falou, não, eu não tenho café. E ele estava coando café em cima da mesa e aquilo destruiu o coração do meu esposo. E eu falei,
fica em paz, tá tudo certo, era só um copo de café. Para mim era só um copo de café, mas para o meu esposo foi muito no íntimo dele. E passou-se o tempo, o meu sogro perdeu tudo, ele perdeu tudo que ele tinha. E eu falei, David, que era o meu esposo, Deus falou que os humilhados iam ser exaltados. E agora o que a gente vai fazer? Aonde que a gente vai buscar outra casa para a gente sair daqui? Porque os traficantes já estão vindo cobrar o seu pai. Pode ser que aconteça uma tragédia, a gente vai estar aqui. O que eu vou fazer? O que a gente vai fazer? Você é desempregado, como a gente vai sair daqui? E eu falei, eu vou buscar a palavra e vou ver o que Deus fala comigo. E fui buscar a palavra e Deus falou, fique em paz, porque eu estou te guardando. Fique em paz, porque em tudo na sua vida eu vou preparar. E cheguei em casa e falei para o meu esposo a palavra que Deus passou. E falei, vamos ficar em paz, porque Deus nunca nos desamparou. E agora nessa prova difícil, Ele vai preparar alguma coisa. E assim foi feito. Deus preparou para o meu esposo um serviço no Lavacar, no qual era daquele serviço a gente começou a gente mesmo pagar a conta de água, se alimentar melhor. E contei para minha mãe a situação, minha mãe falou, fique em paz, que a gente vai buscar a palavra, ver o que Deus fala, e eu vou procurar outra casa, vou procurar uma casa para mim morar na frente, para te ajudar, e você morar no fundo. Eu falei, tá bom, mãe. E ali Deus preparou o serviço para o meu esposo, Deus preparou a casa, e ali, a cada dia que passava, eu via que o meu sogro foi piorando, foi perdendo mais e mais, foi perdendo os filhos dele foram embora, deixou ele sozinho. Ele acabou ficando doente, perdeu tudo que tinha, perdeu o fogão, perdeu geladeira, perdeu tudo, Irmandade. Em pouco tempo, a palavra de Deus se cumpriu na minha vida e na vida do meu sogro, porque ele perdeu tudo. Não me alegro na queda dele, nunca me alegrei, porque não era isso que eu queria, mas Deus sabe da forma que ele trabalha. Meu sogro perdeu tudo, mas a misericórdia de Deus dura para sempre. No dia que Deus preparou a minha mudança, estava saindo eu e o meu esposo de casa com a mudança, e quando a gente estava terminando de carregar, eu senti no meu coração em deixar a caixa de comida na casa para a gente carregar por último. E quando era num domingo que a gente se mudou, e quando meu esposo foi pegar a última caixa, o meu sogro levantou e foi até a escada se despedir da gente, que a gente estava indo embora, se mudando. E ele falou, filho, bom dia. Glória a Deus. Você não arruma meio copo de café pro pai? Glória a Jesus, aleluia. E a gente se lembrou no dia que ele negou pro meu esposo meio copo de café. E ele falou, filho, você não arruma meio copo de café pro pai e umas bolachas de água e sal? Porque o pai tá com fome, o pai não tem nada para comer hoje. E o meu esposo desceu na casa pra gente carregar a última caixa, que era a caixa que tava a bolacha, o café. A garrafa de café estava em cima, o pacote de bolacha salgada estava na caixa, que eu senti em deixar por último para carregar. E o meu esposo falou, pã, o meu pai pediu se a gente não dá metade de um copo de café para ele, que ele não tem nada. Eu falei, dá, você pega o café e dá a bolacha e o café pro seu pai. E assim ele fez, Irmandade, se despedimos. Depois ficamos um tempo longe. E pela graça e misericórdia de Deus, quem não gostava de crente, quem nos maltratava, quem nos humilhava, Deus entrou na vida do meu sogro, fez um reboliço, chamou ele para essa graça maravilhosa, desceu ele nas águas do santo batismo, abençoou o meu sogro. E no começo, Irmandade, quando Deus chamou ele, ele ainda estava passando um tempo muito difícil, um tempo de dificuldade.
E Deus preparou que as mesmas irmãs que supriu a minha necessidade, que para Ele eu estava pedindo, nós éramos sem vergonha por estar pedindo cesta básica de irmã. Deus preparou que as mesmas irmãs suprissem a necessidade do meu sogro, porque ele já não tinha mais nada para comer e nem um colchão para dormir. E a mesma irmã que Deus mandou ir lá na minha casa e suprir a minha necessidade, foi a irmã que Deus preparou para suprir a necessidade do meu sogro. Dou glória a Deus por isso, porque hoje em dia o meu sogro, Deus chamou ele para as águas do Santo Batismo, desceu nas águas do Santo Batismo, Deus chamou ele nessa graça, abençoou ele, pagou todas as dívidas dele com a agiota, a Irmandade toda ajudou, pagou as dívidas dele com a agiota, restaurou a vida dele, botou ele como um homem justo para andar na terra de cabeça erguida, nos pediu perdão por tudo que nos tinha causado de sofrimento e de dor. Deus abençoou na minha casa, assim que nós mudamos também de casa do fundo do meu sogro. Deus abençoou o emprego fixo para o meu esposo. Glória ao nome santo do Senhor. Deus preparou o batismo do meu esposo e eu estou aqui dizendo que Deus é bom. Quem não gostava de crente, Deus converteu o coração, chamou para a água do batismo, limpou a vida do meu sogro. Hoje ele anda de cabeça erguida, serve a Deus. Deus mostrou que ele era com nós e mostrou também que era na vida do meu sogro. Hoje em dia eu louvo e agradeço a Deus por isso, por essa obra que ele tem feito na minha vida. Não fiquei magoada, com rancor, nem chateada. Louvo e agradeço a Deus pela obra que tem feito na vida do meu sogro. E louvo e agradeço a Deus pela obra que fez na minha vida. Deus preparou o nascimento da minha filha, tive o meu parto, preparou uma outra casa para mim morar, preparou um emprego para o meu esposo assim que a gente saiu da casa do meu sogro. Deus preparou o santo batismo para o meu esposo, para o meu sogro. E tudo em nome do Senhor Jesus, glória ao nome dele, está tudo em paz. Louvo e agradeço a Deus por essa grande obra que ele tem feito. E o nome do Senhor Jesus seja hoje e eternamente louvado.